Meus amados irmãos e irmãs, a todos o meu cordial bom dia, a você que está nos assistindo, nos ouvindo no YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Estamos vivendo um momento ímpar na nossa nação. Entendemos que o momento é difícil, estamos enfrentando batalhas, mas batalhas difíceis, grandes vitórias. A todos dessa igreja, de outras igrejas, que estão nos acompanhando agora ao vivo, você que está na sua casa, sozinho ou em família, que Deus abençoe a sua vida nesse dia ricamente. Eu quero mandar também um abraço fraterno para os meus irmãos de Belo Horizonte, Alexandre, Márcia, Tia Luzia, Lucielen, Jonatas e Marlon, que estão também nos acompanhando. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 17. Você que tem uma Bíblia aí próximo de você, reúna sua família. Êxodo, capítulo 17. Leremos os versículos de 8 até o 15. Um texto maravilhoso da palavra de Deus. Êxodo 17, versículos 8 até o 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, cada um em uma mão, e assim lhe ficaram as mãos até o pôr do sol levantada. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disseram o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, para que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Versículo 15. Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Vamos orar, curve a sua cabeça aí, aonde você estiver. Nós vamos orar por você e para que Deus o abençoe nesta manhã, juntamente com a sua família. Pai Santo, Pai amado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Neste momento, nós intercedemos, nós oramos pela vida do Cleiton, que está aqui comigo nesta manhã, a sua família, a minha vida, a vida da minha família. Ó Deus, e eu coloco diante do Senhor nesta manhã, que o Senhor venha, através da tua palavra que foi lida, através da explanação da palavra de Deus, que o Senhor venha falar aos corações nesta manhã. Que pessoas sejam edificadas,
transformadas, desafiadas a prosseguir em frente e não olhar para trás. Reconhecemos o momento difícil que estamos passando, mas nós temos a plena convicção de que o Senhor jamais nos abandona. Abençoa cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada idoso neste dia. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse texto, essa história, essa batalha, tem vários personagens importantes. Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú. Esaú, os irmãos se lembram, era o irmão de Jacó. Temos também Josué e o seu exército, Arão, Ur, Moisés e o nosso Deus presente nessa batalha. Aliás, o nosso Deus, ele está presente em toda a Bíblia. Os amalequitas, eles formavam uma tribo das mais ferozes, das mais violentas, da mais traiçoeira. E nesse episódio, Josué ele aparece pela primeira vez em uma batalha, já sendo treinado para ser o sucessor de Moisés. Exatamente numa batalha. E os israelitas, queridos, eles precisavam passar pela península do Sinai para chegar à terra prometida, a Canaã. E obrigatoriamente eles teriam que enfrentar os amalequitas, essa tribo feroz. Essa batalha se deu em condições muito desfavoráveis para o povo de Israel. Eles não tinham nenhum aparato militar, eles não tinham armamento, não tinham espada, seus soldados eram inexperientes. Essa batalha, ela é uma das mais significativas da Bíblia. É uma batalha também instrutiva. E ela tem dezenas de lições para as nossas vidas. E eu quero compartilhar algumas aqui nessa manhã com você que está nos assistindo e nos ouvindo. A primeira lição que eu aprendi aqui falou ao meu coração que essa vitória foi obra exclusiva e soberana de Deus. Versículo 8. Vieram os amalequitas e guerrearam contra Israel. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra os amalequitas amanhã. E olha aí o final do versículo 9. E eu estarei no monte com o bordão de Deus na minha mão. Os amados devem se lembrar que esse bordão é o mesmo que Moisés usou lá nas 10 pragas do Egito. Meus queridos, foi o Deus El Shaddai que deu vitória ao seu povo nessa batalha. Foi o Deus onipotente, foi o Criador do universo, foi aquele que conta todos os grãos de areia das praias do mundo, do planeta Terra. Foi aquele que chama todas as estrelas pelo seu nome e nenhuma vem a faltar. Foi esse Deus que deu vitória aos filhos de Israel. O nosso Deus, ele não tirou férias. O nosso Deus, ele não se aposentou. O nosso Deus, ele não está de quarentena. Não. O nosso Deus, ele trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Moisés
Arão, Hur e Josué foram apenas instrumentos de Deus nessa batalha para abençoar o povo. Tudo que nós conquistamos na nossa vida, até o dia de hoje, todas as vitórias que alcançamos, elas devem ser atribuídas ao Deus Todo-Criador, a Jesus de Nazaré. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Em 1 das Crônicas 29, versículo 10 e 11, é um texto de tirar o nosso fôlego. Diz assim: Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo, quanto há no céu, na terra, teu Senhor é o reino. Repetindo, essa vitória, ela foi obra exclusiva de Deus. Segunda lição que eu aprendi aqui, meus queridos, essa vitória, ela foi resultado do esforço coletivo, ou seja, todos participaram, todos os israelitas tiveram uma participação nessa batalha. Olha aí o versículo 10, Josué pelejou contra Amaleque, ele ficou na frente de batalha, coordenando, liderando os soldados, os guerreiros. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo do monte, e Moisés com o bordão. E aqui devemos lembrar que as mãos de Moisés eram pesadas, por isso eles tiveram que tomar uma pedra. Ele já tinha uma certa idade, e colocaram essa pedra para ele se assentar. Arão de um lado, Hur do outro, segurando as mãos de Moisés, também participando dessa batalha, e Moisés intercedendo. E aí, meus amados, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E aqui cabe um parêntese. Todos se envolveram e participaram dessa batalha. Josué, ele comandou os guerreiros na frente da peleja. Moisés ergueu o bordão com as mãos e intercedeu a Deus pela vitória. Arão e Hur sustentaram as mãos cansadas e pesadas de Moisés, porque ele já tinha mais ou menos aí uns 80 anos. E uma parte dos soldados de Israel ficaram no acampamento, cuidando das crianças, fazendo a segurança das crianças e das mulheres. Houve um esforço coletivo, um trabalho em equipe sobre a coordenação do nosso servo Moisés. Alguém disse: sozinho eu chego mais rápido, mas em equipe nós chegamos mais longe. Na nossa caminhada com Cristo, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Assim também é a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus. Alimentamos uns aos outros, dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros. Agora, mais ainda, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, e o apóstolo Paulo, ele acertou o alvo, quando ele disse em 1 Coríntios, capítulo 12, ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo, e também há diversidade nos serviços,
mas o Senhor é o mesmo. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele estava sozinho, abandonado por todos, menos por Deus e por Lucas. E ele escreve aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ao mesmo tempo que é um texto triste, é confortante. Ele diz assim no versículo 11: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha, provavelmente você está aí sozinho, na sua casa, se prevenindo, sem poder ter contato com as pessoas, mas creia, o mesmo Deus que esteve com Paulo na prisão, está aí com você nesta manhã. Meus amados, Romanos 16 é um dos capítulos mais instrutivos da Bíblia. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele cita 35 colaboradores do seu ministério. Ele cita todos os nomes. O Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter feito a obra da salvação sozinho, mas ele convocou 12 discípulos, e depois ele convocou também mais 70 cooperadores. Charles Chaplin, ele disse que nenhum indivíduo é uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Nós não fazemos nada sozinhos. E Paul Tournier, escritor evangélico, médico suíço, ele disse assim que existem duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos: casar e ser cristão. Precisamos uns dos outros, precisamos orar, interceder uns pelos outros, ajudar o nosso próximo a carregar o seu fardo. Relembrando, essa vitória foi obra exclusiva de Deus. Segundo, essa vitória, ela foi resultado do esforço coletivo de todos. Terceiro e último, essa vitória foi celebrada por todos. Versículo 13. E Josué venceu os amalequitas a fio da espada. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor é a nossa bandeira, ou no hebraico, o Jeová Nissi. Amados, para a expressão bandeira, nós encontramos pelo menos 3 nomes na Bíblia: pendão, estandarte e insígnia. Os países têm bandeira, os estados brasileiros têm bandeira, as igrejas têm a sua bandeira, os times de futebol também. E a atitude de Moisés em dar o nome ao Senhor à sua bandeira, a atitude prova esta importância. Moisés, Josué e o povo, depois de uma vitória brilhante, depois de um triunfo, eles construíram um altar em gratidão a Deus. E esse altar se chamou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Querido, Jesus é o nosso estandarte, Ele é a nossa bandeira.
As bandeiras, elas aparecem em momentos de grande importância, tais como no funeral de pessoas importantes, no encontro de 2 presidentes ou chefes de Estado. Também a bandeira aparece nos desfiles de 7 de setembro. A bandeira, ela deve estar em um lugar de destaque. E quando nós vamos aqui no pistão de Taguatinga Sul, no finalzinho ali próximo àquele viaduto, à esquerda e à direita tem 2 atacadões. E lá você observa em cada um deles, à esquerda e à direita, uma bandeira gigantesca, tremulando em destaque. Semelhantemente, Jesus, sendo tão importante para nós, deve ser erguido em nossas vidas, para que todos possam vê-lo, para que todos possam confessá-lo, que só Jesus Cristo salva. E isso através do nosso viver diário, do nosso testemunho. Semelhantemente, queridos, a uma bandeira, Jesus, ele está acima de tudo e de todos. Nós podemos comparar a bandeira a uma luz. Mateus 5,15, na linguagem de hoje, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine a todos que se encontram na casa. Quantos partem desta vida sem colocar Deus em destaque na sua vida, sem colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Quando o milionário John Rockefeller morreu, perguntaram se ele havia deixado muita coisa. E alguém respondeu: ele deixou tudo, ele não levou nada. Meus amados, mas João Batista, ele tinha essa percepção. Ele escreveu, o apóstolo João escreveu em João 3,30, convém que Jesus cresça e que eu diminua. E Lucas 3,16, o mesmo João Batista dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso, que é Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fyodor Dostoiévski, escritor russo, e ele disse o seguinte: não há ninguém mais belo, mais profundo, mais misericordioso, mais sensato, mais humano, mais perfeito que a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista também, ele tinha essa visão de colocar Jesus em primeiro lugar. No Salmo 95:3, Deus é o supremo grande rei acima de todos os deuses. 97:9, tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. E Efésios 1:21 diz assim: Jesus está acima de todo principado e de toda potestade. E o texto clássico que nós conhecemos, de Filipenses 2, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra.
Fica aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Qual a posição Jesus está ocupando na minha vida e na sua vida? E eu faço aqui um apelo para você. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Jesus à frente dos seus projetos. Coloque Jesus à frente da sua família. E eu lhes digo nesta manhã, o projeto mais fascinante de vida é seguir Jesus por toda a eternidade, em vida e por toda a eternidade. A bandeira, quando ela está erguida, ela lembra também vitória. No verso 15, Moisés chamou o lugar de nossa bandeira após conquistar uma vitória sobre os amalequitas. Na Fórmula 1, você já deve ter observado, quando termina a Fórmula 1, a corrida, aí lá separa os três primeiros, primeiro, segundo e terceiro. E aí se canta o hino do país que venceu a prova. Simultaneamente, a bandeira, ela é erguida, lembrando a vitória. Outro exemplo, julho de 1969, Neil Armstrong, ele entrou para a história como o primeiro homem a pisar na Lua, e como marca de vitória, ele fixou, ele ergueu, ele hasteou a bandeira dos Estados Unidos na Lua. E assim como Neil Armstrong, nós devemos também arvorar, devemos erguer, devemos hastear a bandeira de Jesus bem alto, para que todos possam vê-lo e correr para essa bandeira. E é por meio de nós, de você, de mim, da sua igreja, que Deus se revela ao mundo. Eu e você, nós temos o privilégio, de onde quer que formos, deixar bem fixada a marca da nossa bandeira. Cristo em nós, a esperança da glória. E Davi reconheceu isso no Salmo 20, versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus, nós hastearemos pendões. E aqui, caminhando para o final, a bandeira também lembra aviso e comunicação. Quando você vai à praia, e é muito bom, a agitação, o estado do mar, ele é reconhecido pelas bandeiras que são colocadas à margem. E aí, dependendo da cor da bandeira, nós sabemos se o mar está próprio ou impróprio para o banho. A bandeira é, sem dúvida, um meio de comunicação que transmite uma mensagem. Através da nossa bandeira, através do nosso testemunho, nós temos que avisar que só Jesus Cristo salva o homem. Hoje em dia, as muitas palavras têm pouco valor. Porém, eu creio que a nossa própria vida, o nosso testemunho,
é que fala mais alto. Palavras convencem, testemunhos arrastam multidões. Nós temos uma bandeira e precisamos avisar as pessoas do perigo que é viver sem Jesus. Na sua quadra, no seu prédio, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, seja uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Imagine uma pessoa se afogando, mesmo que você não saiba nadar. Você faria de tudo para salvar essa pessoa. As pessoas precisam ver Cristo em nós, através da mudança que Jesus está fazendo na nossa vida e no nosso caminho. Mateus capítulo 5 é um texto que nos coloca contra a parede, mas ao mesmo tempo é um texto que serve de conforto e de exaltação para nós e para outras pessoas. E diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, se o sal perder o sabor, nada mais presta para ser, só presta para ser pisado pelos homens. Eu concluo dizendo a você que está nos assistindo nesta manhã, Jesus é a nossa bandeira. Ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Jesus é a nossa bandeira e Ele nos garantiu a vitória na cruz do Calvário. Jesus é a nossa bandeira e Ele deve ser comunicado a todos os homens, urgente, de uma forma rápida. Jesus, ele foi erguido na cruz e esse é o símbolo da nossa vitória. Por isso, nós como soldados do exército de Deus, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E uma outra pergunta para a nossa reflexão: temos colocado Jesus à frente das nossas batalhas? Eu rogo a Deus, nesses momentos que estamos passando, que Deus abençoe a sua vida, nesses dias difíceis que estamos atravessando. É verdade, os dias são difíceis, nublados, de densas trevas, mas eu lhes afirmo com toda segurança, a bandeira de Jesus, ela não está a meio mastro, a bandeira de Jesus não está recolhida, a bandeira de Jesus não está guardada, a bandeira de Jesus, ela está erguida, içada, hasteada, esperando as pessoas correrem para Ele. Se você já correu ao encontro de Jesus, fique firme, permaneça fiel a Deus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas se você ainda não correu para esta bandeira que é Jesus, a oportunidade é hoje. Não deixe para amanhã. Ainda que uma mãe
venha esquecer do seu filho, Jesus jamais se esquece de você, se esquece da sua família. Deus nos abençoe sempre. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação.